Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está chegando aí mais uma Atualidade Jurídica, sempre convidando profissionais que conhecem do assunto que a gente debate. No caso, profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Estão conosco a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Nós vamos falar de cláusulas abusivas nas relações de consumo. É isso, doutor Odilon? É isso, Garcia. Obrigado pelo convite novamente. E nós vamos tentar aqui abordar um tema que é muito amplo, que são essas questões das cláusulas abusivas. E a nossa tentativa é de exemplificar um pouquinho para que, vamos dizer assim, o telespectador entenda o que significa uma cláusula abusiva em relação ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Para isso está conosco aí a doutora Sabrina Moleta. Doutora, resumindo, o que são relações de consumo? Agora, a relação de consumo que hoje nós vamos debater aqui no programa é aquela relação em que figuram o consumidor como destinatário final do produto ou do serviço e o fornecedor que faz essa oferta, a publicidade de todos esses produtos ou serviços. Acontece que dentro dessa relação é que se ampliam as fragilidades dos consumidores em frente ao poderio econômico do fornecedor. E é nessa relação em que as cláusulas abusivas mais têm a incidência. Claro, e qual é o conceito de cláusulas abusivas nas relações de consumo? Na verdade, assim, em vista dessa fragilização do consumidor, as cláusulas abusivas elas se evidenciam no momento da contratação, né? É quando o poder de negociação não encontra um equilíbrio das partes. Então, o que acontece? As cláusulas abusivas, elas garantem vantagens excessivas ao fornecedor e obrigações demasiadas ao consumidor. Ou seja, um exemplo clássico de cláusula abusiva são as cláusulas que aumentam o valor do bem excessivamente, trazem encargos excessivos que fazem com que o fornecedor enriqueça ilicitamente e o consumidor tenha a obrigação de pagar demasiado. No caso, onde e como se dá essa incidência dessas cláusulas abusivas? Normalmente, Guaraci, nos contratos de grande escala, são os contratos que a gente chama de contratos de massa, contratos de adesão, onde o consumidor ele não tem liberdade negocial alguma, ele simplesmente adere àquelas cláusulas e não consegue colocar a sua intenção contratual, a sua liberdade de pactuação fica praticamente zerada. Ou seja, não se pode discutir cláusulas e aí tem que se aderir às obrigações que, enfim, aquele contrato estabeleceu. Claro. Lembrando que você está nos acompanhando, lembrando que nós falamos sempre com profissionais que conhecem desses temas, no caso, cláusulas abusivas nas relações de consumo. Para isso, a gente convida profissionais como a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior, do Garcia e Garcia Advogados Associados. É isso, né, doutor? É isso, Garcia. Só tentando, vamos dizer assim, exemplificar mais, ou deixando mais claro, né? Normalmente isso na nossa prática de dia nós firmamos vários contratos de adesão, né? Normalmente estão prontos, né? É de telefonia, é de TV a cabo, é uma série de contratos bancários, são uma série de contratos que nós simplesmente firmamos, eles já vêm prontos, são contratos que a gente adere. E por entender que o consumidor final, né, o destinatário final dessa relação, normalmente ele é hipossuficiente em relação a esse fornecedor, né, o direito, no caso, nós estamos tratando do Código de Defesa do Consumidor, vem para proteger. Né? Então, essas cláusulas podem ser consideradas abusivas, algumas delas, né, e que o próprio direito vem proteger, vamos dizer assim, dando ou otorgando ali, no caso do Poder Judiciário, a ineficácia de uma cláusula protegendo o consumidor. Claro. É isso. Doutora, mais uma perguntinha. Claro. Quais são os cuidados que o consumidor precisa tomar ao estar diante de contratos que podem conter cláusulas abusivas?
Agora, se conforme mencionamos, todo contrato ele tem que ter o equilíbrio entre as partes, ou seja, uma parte expõe as suas intenções e o fornecedor, na medida do possível, presta o serviço ou entrega o bem na medida do interesse de ambas as partes. Esses encargos, eles geralmente, nas cláusulas abusivas, esses encargos trazem obrigações demasiadas. Então, o que a gente sempre orienta é uma leitura pormenorizada das cláusulas, a busca de uma assessoria jurídica ou de um profissional especializado no campo da contratação, para que esse consumidor saia e dê a sua anuência nesse contrato de forma segura, que tenha todas as informações e que tenha ciência do que vai ter de obrigação, tanto presente quanto futura, e o pagamento, principalmente as obrigações decorrentes disso, não aumentem demasiadamente para o seu lado. Era isso, doutor? Era. Agora, eu acho que só para tentar compor mais, nós estamos aqui falando sempre de um objetivo que tem que ter, um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação no contrato, né? E essas questões, do ponto de vista jurídico, tem que ser respeitado sempre um princípio da boa-fé, que a gente chama, né? Um princípio da boa-fé objetiva, porque mesmo antes, por exemplo, da gente firmar um contrato, o contrato foi elaborado, esse contrato de adesão. Então, que se enxerga se as cláusulas que foram elaboradas não colocam em desvantagem uma das partes, que normalmente é o consumidor. Claro. E é isso que se analisa. Claro, essa a nossa intenção de informar para o telespectador também, Exatamente. Né, doutor? Ok, falamos então com profissionais do Garcia Advogados Associados, nossos convidados aqui, como a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Nós falamos de cláusulas abusivas nas relações de consumo. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Esperamos encontrar com você no próximo programa e tenho certeza que será um programa também tão importante quanto esse, né, doutor Odilon? É isso? Obrigado, doutora Sabrina. Volte sempre ao programa, tá bem? Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência e voltamos no próximo programa.